Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz, aleluia, mais um dia que o Senhor nos permite viver, respirar. Então a Ele, ao Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu desejo a você, queridos amigos, servos de Deus, pessoas que amam a palavra como eu, que busca na palavra de Deus a resposta para tudo aquilo que às vezes a gente não acha, não encontra em lugar nenhum. Então nós corremos, buscamos, oramos, e começamos a meditar nessa palavra e Deus com certeza nos dá a resposta. E hoje, querido, não é diferente. Já quero dizer a você que Deus tem resposta sim. Deus hoje tem algo a dizer a você, a mim, a todos nós. Por isso, se possível, já compartilha aí, já avisa os teus amigos, teus irmãos, que Deus tem resposta, porque nós vamos aplicar o que a Bíblia nos ensina. Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Estamos aqui já há um bom tempo falando da palavra de Deus. Por isso, querido, eu quero dizer a você que hoje, esse dia, Deus te preparou. E eu desejo, ora a Deus, que esse dia seja um dia de vitória em todos os sentidos, seja de ordem física, material ou espiritual. Eu agradeço a Deus por Deus me dar esse direito de viver e de ser um querix, um enviado, uma atalaia da parte do Senhor. Hoje, querido, anote aí. Já anote que nós vamos falar sobre o livro de Daniel. Nós vamos falar sobre a atitude de Daniel em relação a algo que só Deus poderia intervir. Então a Bíblia diz, para quem não sabe, em Daniel capítulo 10, anote aí, Daniel capítulo 10, verso 12 e 13, o que diz lá? Vamos já pegar essa base, tá? Ele prosseguiu, o anjo que foi enviado por Deus a responder à oração, aquilo que Daniel colocou diante de Deus. Se você tem colocado algo diante de Deus, e você vem orando, chorando, clamando por misericórdia, por algo que só Deus pode e há de intervir segundo a sua soberana vontade, esta palavra tem tudo a ver com você neste dia, para a glória de Deus. Então o anjo, falando com Daniel, e diz aqui a palavra, e ele prosseguiu, e já foi falando esta palavra: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, segundo a palavra, em que você decidiu buscar, aleluia, entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, aleluia, suas palavras, que palavra linda, Jesus, foram ouvidas. E eu vim, o anjo dizendo, e eu vim, oh meu Deus, em respostas a elas. Daniel, verso agora de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Querido, tem respostas que já são liberadas no momento em que você se coloca diante de Deus, como a palavra foi clara aqui, em buscar o entendimento, a compreensão, em humilhar-se diante de Deus. Eu sempre costumo dizer que em algumas situações, nada do que você acha ou pensa que adquiriu, que lendo livro, cursos, etc., vai lhe dar a resposta imediata. Tem segredos que estão guardados e Deus, naquele momento, Ele há de liberar sobre a sua, minha vida, para que você dê o devido valor pela bênção concedida e conquistada. Não é tudo como nós pensamos. Há uma guerra no mundo espiritual, justamente porque Deus te escolheu. Como é que é? Vou repetir, glória a Deus. Porque Deus te escolheu. Então tem coisas que não é como nós pensamos. Há uma luta, há uma guerra, há uma interferência
dos anjos caídos, lutando para que os mensageiros, anjos de Deus, não venham ou não se achegue de imediato. Mas Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Mesmo esse príncipe, que aqui, usando uma linguagem humana, mas não era outra coisa, era um principado, um anjo, que tinha uma incumbência, não vou usar uma linguagem um pouco mais simples, mas na verdade, quando eu estou dizendo anjo, eu estou dizendo uma categoria, de uma autoridade, que ele cuida de uma região. Nesse caso aqui, ele cuidava de um território, eu vou usar esse termo, mas na verdade é como se dissesse, ele cuida de uma nação. Dentro desse aspecto militar, ele tinha uma autoridade maior do que o anjo mensageiro. Então houve-se ali uma batalha, não deixando aquele anjo passar. Então mesmo que ele quisesse, mesmo que ele tentasse, a autoridade daquele principado, que estava no segundo céu, e justamente ali na Pérsia, ele não deixou trazer a resposta àquele homem de Deus. E ele agora clama ao arcanjo Miguel. Não quero entrar muito nisso, só para você entender. E arcanjo Miguel, tendo uma autoridade superior do anjo mensageiro, abriu-se o caminho e ele chegou até, aleluia, Daniel. O que isso quer dizer? Que hoje, hoje, a sua resposta, que estava segura, que não tinha como chegar, hoje Deus está dizendo, eis que o meu anjo chega aí, para responder o que tanto você necessita e precisa. Algumas coisas nós temos que aprender com essas atitudes, que muitas vezes homens e mulheres de Deus colocaram-se diante de Deus, se humilhando, buscando e não duvidando, e esperando de Deus a resposta. Eu espero sempre, gente, de Deus. E as respostas que eu espero de Deus, sempre ela vem na hora certa, no momento certo, quando eu me prostro em adoração, me humilho buscando em Deus a resposta. Como hoje eu estou tendo resposta também, glória a Deus. Por isso aqui, querido, quando você mergulha aqui, quando você começa a meditar, quando você começa a pensar, puxa vida, até os anjos entram em batalha por causa de uma petição, de algo que tem a ver com a minha vida, com a minha família. Sim, sim. Quando você busca na palavra, existe algo muito forte. Quando você vai aqui, querido, eu vou deixar isso que não está no meu script, e eu falei, não, eu vou contar, eu tenho que contar. Mas algo aqui está registrado para que você entenda em quem você, nós temos que nos fortalecer. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, e se você chega aqui, principalmente no 10, já começa a falar algo que é de suma importância para que você entenda como que as coisas acontecem, como eu e você deve chegar diante de Deus, crendo que Deus vai intervir de todas as maneiras para que você compreenda e tenha entendimento das promessas que está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o ministério, sobre tudo aquilo que Deus colocou diante de você. Porém, ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Por aí você já começa a notar que Deus tem resposta de como eu tenho que, agir, em quem eu devo me fortalecer, em Deus e na força do seu poder. É isso que às vezes falta para todos nós, e ter esse entendimento. Mas hoje Deus está trazendo uma resposta sobre aquilo que você vem clamando, orando e buscando nas madrugadas. Naquele momento que só você e Deus sabe, das lágrimas derramadas, por exemplo. Olha que coisa interessante. O que eu aprendo aqui com esta oração? O que você aprende com essa oração de Daniel? A oração de Daniel, para quem não sabe, gente, ele é um exemplo de como um discípulo de Senhor Jesus, como um crente, é um exemplo de como um crente deve orar. Sim, continuo dizendo, em primeiro lugar, a minha, a sua atitude de oração, buscando o exemplo de Daniel, em decorrência da leitura aqui, exposta,
narrada, pronunciada. Daniel capítulo 10, depois você pega lá e leia com todo cuidado, gente. Poxa vida, então continue em decorrência de sua leitura da palavra de Deus. Aqui nos ensina, querido, muito sobre qual deve ser a minha, sua atitude diante de tudo que nos envolve neste mundo tenebroso. Nós somos escolhidos de Deus. O que muita gente não entende, que Deus, Ele usa o que Ele é. Ele usa o que nunca ninguém para às vezes para pensar. Deus, Ele utiliza do seu próprio caráter. Se Deus fosse lutar como Deus, meu Deus. Se Deus fosse agir, gente, como Deus é, todo-poderoso, soberano. Se Deus fosse agir como de fato Ele sempre foi, sempre será. Deus criador dos céus e da terra. Deus criador de todos os seres angelicais. Você começa a entender, Ele é o criador de tudo que existe. De tudo que existe, tanto no sentido do plano físico, material. E principalmente, gente, no espiritual. Quem é como o nosso Deus? Aleluia. Quem é que pode se colocar à frente de um Deus, aleluia, que detém todo o poder? Eu lembro que o próprio Jesus, ele disse, como algo maravilhoso, como uma revelação maravilhosa, diante dos seus discípulos, é-me dado, aleluia, é-me dado todo o poder no céu, aleluia, e na terra. Glória a Deus, como eu amo sentir a presença do Espírito Santo. Essas coisas que às vezes falta para você e falta para mim ter entendimento. Por isso que eu concordo. O que está sendo falado, qual deve ser a atitude do cristão, do discípulo de Jesus, diante da soberania de Deus. Nenhum ser, seja ele principado, seja ele uma potestade, seja ele um demônio dominador, seja ele um espírito caído, um demônio caído, seja ele o próprio querubim, o único que a Bíblia cita que foi ungido, mas desobedeceu, deixou entrar no seu coração orgulho, quis subir, quis tomar o lugar de Deus e foi expulso. Estão todos no segundo céu, aguardando todo o cumprimento da palavra de Deus. Quem é como o nosso Deus? Que olha para mim, que olha para você, criaturas que se tornou filhos de Deus, segundo a palavra, poemars, primícia de Deus, que nos ama, que o texto de João 3,16 é algo que ali alguns tentam explicar, mas este amor é um amor tão profundo, foge do meu entendimento, porque Deus amou você, eu, nós, de tal maneira, gente, explique aí, que enviou o seu único filho para tomar o meu e o seu lugar. Quem é como esse Deus tão maravilhoso? Ele te ama. E hoje a resposta de Deus para você será notória. Segura, vamos um pouquinho mais para frente. O texto aqui, bíblico citado, gente, Daniel, capítulo 10, o verso 12 e 13, eu peço a você que depois pegue lá do primeiro e vai seguindo, você vai se alimentando da palavra. Mas o texto bíblico aqui diz que Daniel orou fervorosamente. Ou aquela conversa de abrir o coração, de se derramar, sem deixar passar nada, contar tudo diante do Senhor. Pois bem, ele orou fervorosamente ao Senhor após ler nas Escrituras, gente, acerca dos anos de cativeiro que tinham sido decretados, que tinham sido decretados por Deus. E aqui é uma coisa para se pensar.
Mesmo ele tendo esse conhecimento desse decreto, ele não deixou de buscar a Deus. Mesmo que haja uma sentença, mesmo que alguém falou não tem jeito, mesmo que alguém falou não vai mudar, mesmo que alguém falou como? Você ainda acredita que isso possa mudar? Que isso possa melhorar? Que isso possa ser revertido? Fale com Deus. Fale com Deus. Porque Deus, Ele é um Deus dos vivos e não dos mortos. Deus pode sim trazer à existência aquilo que para muitos não tem como mais mudar. Deus pode reverter uma sentença de morte. Deus pode tirar qualquer ser humano, seja ele onde estiver, seja o tipo que for de cativeiro. Ele, para quem não sabe, Deus tem as chaves, aleluia, da morte e do inferno. Ele detém tudo aquilo que nós como seres humanos falamos. Ele detém o ouro e a prata. Ele detém, olha, sobre as suas mãos o cuidado de alimentar a natureza, os pássaros e todo ser vivente que Ele mesmo criou. E eu e você, criado pelas suas próprias mãos. Ou, como eu gosto de falar sempre no final, agindo Deus, quem impedirá? Meu Jesus, aleluia. E algumas pessoas, querido, pensam que o fato de Deus governar a história de uma forma soberana, de acordo com o seu próprio decreto inviolável, é algo que possa até falar, não adianta, não vou orar. Que isso, querido? É nos dado o direito de orar, de conversar, de buscar em Deus aquilo que às vezes tira a sua, minha, nossa paz, que não nos deixa muitas vezes dormir tranquilo. Então pergunte, que Ele vai lhe responder, que Ele vai lhe atender, que Ele vai dizer a você os porquê que talvez algumas coisas até o dia de hoje, como até o dia de hoje, não foram mudadas. Deus busca aquele que de fato se humilha na sua presença, buscando de fato entendimento que tem a ver, agora você vai entender, que tem a ver com a salvação da sua, da minha, da nossa alma. Eu quero dizer aqui, o profeta Daniel, ele aqui, com a sua atitude expressada no verso de número 12, Daniel 10, 12, ele aqui, gente, pensava exatamente o contrário, e de forma que ele buscou em Deus a resposta. Ele viu, ouvia no decreto, olha bem, eterno de Deus, aleluia, um motivo irresistível, para orar, para buscar a Deus. Ele via e viu na soberania de Deus a certeza de que o Senhor, quem? Nosso Deus, o Senhor, é aquele que responde à oração do seu povo. Você é escolhido. Você é um povo separado, né? Nós somos, melhor dizendo, um povo escolhido, separado, justamente por um Deus que nos ama. É Ele que nos escolheu e é Ele que te escolheu, querido. Não deixe ninguém colocar algo que diz ou que venha dizer ao contrário. Está na palavra. Nós somos uma nação eleita, nós somos um sacerdócio, né? Nós temos da parte de Deus a incumbência como sacerdotes que somos de Deus, anunciar, pregar, cultuar. Nós somos aquele pelo qual Deus olhou e falou, eu escolho você, vem à existência. Nós somos os embaixadores do Senhor. Estamos aqui por um breve momento, glória a Deus, falando sobre tudo isso pela qual eu estou aqui colocando diante de você, para que você entenda e compreenda como é importante nós orarmos. E não desistimos de buscar a Deus por ninguém e por nada. O negócio é, quanto mais você ora, quanto mais você conversa, muito mais você vai ter intimidade com esse Deus Todo-Poderoso.
Oh, querido, consequentemente, ele orando, ele buscando, a oração de Daniel aqui te ensina, me ensina que uma oração eficaz é aquela oração fundamentada nas promessas de um Deus, ou seja, a resposta à palavra de Deus. A oração de Daniel foi uma oração pactual, para quem não sabe. Ele recorreu à aliança do Senhor. Daniel aqui, gente, compreendeu o decreto de Deus com relação ao tempo do cativeiro, para quem não sabe. Imediatamente, o que aconteceu? Ele se colocou diante do Senhor, aleluia, em oração, buscando a Deus, aleluia, pedindo que Deus agisse em favor do seu povo escolhido. Como eu amo aqueles que oram e buscam e são intercessores. Como é maravilhoso quando você tira um tempo para dobrar o joelho em adoração a Deus, já se colocando diante de Deus, pedindo que o sangue dele venha nos purificar de todo o pecado, para que a gente tenha livre acesso, para que a presença de Deus se faça notória em nossas vidas, orando pelos nossos parentes, pela nossa família, pelos nossos irmãos, por aqueles que Deus levanta, envia como missionário, como apóstolo, como evangelista, como pastores, como mestre, como profeta. Sim, orar pela igreja, orar por esta nação, orar por todas as nações. Deus coloca esse desejo em nosso coração, porque está chegando o dia, e esse grande dia se aproxima, aonde a Bíblia diz, aleluia, aonde a Bíblia declara que se tocará a trombeta. A Bíblia diz, aí vem o noivo. A Bíblia diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está para acontecer algo extraordinário. E quando Deus põe o desejo no seu, no meu, no nosso coração, vamos clamar, vamos orar, para que haja muito mais salvação de vidas, e vidas que necessitam ter a marca do Cordeiro de Deus, ter a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que os anjos eles vão vir, mas eles, ao chegar aqui, eles vão olhar em você, e vendo a marca do sangue do Cordeiro, vendo a marca daquele que morreu no seu lugar, vendo a marca da promessa da salvação, porque você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, os anjos, vão levar. E cada um de nós vamos chegar à presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, como é maravilhoso ter essa fé baseada na palavra e nunca duvidar, tomar posse das promessas do Senhor. Daniel fez isso. Aleluia, glória a Deus. Nesse sentido, meu querido, Daniel sabia, ele nunca duvidou, ele sabia que a sua oração era legítima. Meu Jesus. Porque estava de acordo, com a vontade de Deus, revelada em sua palavra, estava alicerçada na promessa do Senhor. Ei, toda oração, segundo a vontade de Deus, alicerçada, baseada na sua palavra, tem resposta. As orações que não serão respondidas são aquelas que não têm base, não estão alicerçadas na palavra. Não tem nada a ver com as promessas de Deus, segundo a sua palavra. Não traz nenhum efeito que venha edificar, santificar, mudar a minha, a sua. Não vai ter efeito se não tem essas mudanças. Justamente aquelas que Deus sempre fala comigo, com você, de acordo com a palavra. Mas toda oração que está baseada, alicerçada na sua palavra, nas promessas de Deus, serão respondidas. Entendeu? Compreendeu? Se não chegou, mude. Vai lá na palavra. Peraí. Entendi. Senhor, me perdoe. Fui egoísta. Só estava pensando em mim. Só pensei em mim. Mas a tua palavra fala diferente. Daniel não só pensou nele.
Aí eles não sabem. Quer saber de uma coisa? Vou pedir só para mim. Cada um se vire com seus problemas. Cada um sofra as suas consequências. Mas aqui está dizendo o contrário. Aqui ele fez uma oração que envolveu todos aqueles que ali estavam no cativeiro. Chegou os anos, segundo a palavra, ele buscou resposta de Deus. Continuando, primeiro, segundo e vamos agora para um terceiro ponto. Em terceiro lugar aqui, gente, a oração de Daniel nos ensina que uma oração genuína, como é que é? Uma oração genuína, para quem não sabe, envolve o que muitas vezes teme em dizer e confessar. Então envolve confissão de pecados. Daniel, na sua oração, ele confessou ao Senhor que o povo, quem? O povo, gente, do qual ele também fazia parte, meu Jesus. Está aqui na palavra. Do qual ele fazia parte, havia transgredido ao Senhor, ou melhor dizendo, transgredido a lei de Deus, para você compreender melhor. Ele, Daniel, admitiu, meu querido, que a única coisa que o povo realmente merecia, olha a oração, era a manifestação da justiça divina em resposta ao seu erro. Aí que está a questão. Ele admitiu, ele falou isso diante do Senhor. E o que alcançou aqui? Ele alcançou a misericórdia de Deus. Algumas pessoas, não é todas, mas algumas pessoas, por exemplo, elas perdem tempo, e muito tempo em suas orações, tentando se justificar. Mas o Senhor sabe, não é bem assim, o Senhor sabe de todas as coisas, a minha atitude, a forma que eu agi. Gente, admita diante de Deus. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Não tem como ter argumento diante de um Deus que conhece tudo, que vê tudo. Ele espera é que você se humilhe, que você admite, que você busque nele a misericórdia. As misericórdias de Deus alcançam não só a mim, mas a todos aqueles que hoje, neste dia, se colocar diante de Deus e falar, conversar, se expor, buscar melhoria, buscar o perdão, buscar e lutar contra o pecado, buscando a salvação da sua alma. Ele aqui admite, gente. Ele aqui fala, ele aqui confessa. Sim, ele expressa tudo isso. Então, há pessoas que ficam tentando, sabe, em suas orações, gastando tempo, argumentando, sabe, tentando admitir, ou tentando colocar uma situação, admitindo, olha, mas bem, ou admita de fato que você errou, que você pecou, e buscando em Deus o perdão, você há de alcançar. É uma oração sincera diante de Deus. Por isso, nas orações é o momento da gente se expor, contar tudo para Deus. Por fim, fechando a nossa live sobre esse momento de oração, o que a oração de Daniel nos ensina, sabe? Esta oração genuína é aquela, meu querido, que coloca acima de qualquer outro objetivo sua preocupação com a glória de Deus. Como é que é? Vou repetir para você gravar. A oração genuína é aquela, meu querido, que coloca acima de qualquer outro objetivo sua preocupação com a glória de Deus. Daniel aqui orou recorrendo ao caráter, olha aí, ó, ao caráter misericordioso, meu querido, e perdoador de Deus. Mas ele não colocou como base para isso o suposto merecimento humano. Olha que coisa interessante. Oh, aleluia. Mas pelo contrário, quando você lê, quando você medita, você vê que as suas atitudes, qual? De Daniel, trouxe um resultado de grande vitória. Selou-se uma batalha, uma peleja.
Porque Deus viu nele o que muitas vezes Deus agora quer ver em você, em mim, em todos nós que somos servos de Deus. Ele, Daniel, não colocou como base para isso em sua oração um suposto merecimento humano. Entendeu? Ele não colocou nada disso, mas o que ele fez? Pelo contrário, ele colocou aqui nesta oração, aleluia, zelo, mas zelo do Senhor pela glória do seu próprio nome, como um objetivo maior pela qual ele aqui, meu querido, haveria de agir. Deus agindo, Deus está agindo em nome de Jesus em favor do seu povo escolhido. Eita, que coisa linda nessa manhã. Ah, como eu amo, gente. Como eu amo falar das coisas que tem tudo a ver com a sua salvação, com a minha salvação, com a nossa salvação. Querigmar fala sobre as boas novas. E hoje eu trago essas boas novas. Ei, não acabou. Tu és um escolhido, uma escolhida de Deus. Ei, ó, enxuga tuas lágrimas. Deus está agindo ao teu favor. Por quê? Porque a minha oração neste dia, espero que tenha comigo alguém que concorde, que diga amém, que diga glória a Deus. A minha oração neste dia é que o Senhor, através dos seus anjos, segundo o Salmo 91, diz que aos seus anjos dará ordem ao teu, ao meu, ao nosso respeito. Então que os anjos do Senhor se acheguem aí onde você está, e seja a situação que for, que haja alegria, que haja paz, que venha saúde, que Ele abra as portas, que Ele contemple a necessidade não só física do corpo, não só a necessidade material, mas principalmente a espiritual, te fortalecendo. Em Deus que a gente vai se fortalecer, e na força do seu poder, na força do poder do nosso Deus, todo soberano, será desfeito tudo aquilo que estava lhe impedindo de você ter alegria de viver, de ser aquilo que Deus fez você ser, dando a você o direito de nascer nessa terra. Em nome de Jesus, esse nome sobre todo nome, Deus deu um nome, da qual quando nós declaramos, eita, aleluia, todos, olha eu vou falar, todos os seres angelicais o reconhecem. E aqueles que deixaram de adorar, de servir a Deus, que foram expulsos, o reconhecem. Nesse nome sobre todo nome, seja destruído toda obra de feitiçaria. Seja destruído todo o trabalho criado e feito para que você não tivesse alegria de viver, de ser feliz, de ser próspero, de viver em família, com a sua família. Que em nome de Jesus, nesta manhã, a minha oração é que alcance não só essa nação chamada Brasil, mas alcance todo ser humano espalhado nesse globo terrestre. Em nome de Jesus, que Deus alcance o missionário, a sua família, os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os mestres que Deus levantou para trazer conhecimento da palavra, os profetas para proferir a verdade de Deus, segundo a palavra, eles estejam sendo o quê? Fortalecidos. Oh, meu Deus! E na força do poder de Deus, marchando, conquistando e anunciando a palavra, que venha sobre eles os recursos, tudo aquilo que eles necessitam para continuar a falar o querigmá, as boas novas do Evangelho. A minha oração neste dia, como ministro do Evangelho, é que você seja aí fortalecido, é que você seja levantado, esteja onde estiver, da maneira que estiver, no nome sobre todo nome, no nome de Jesus. Eu creio e declaro nesta manhã, segundo a palavra de Deus, o que eu entendi e compreendi, que o agir de Deus, quando Ele começa a agir, não tem quem possa impedi-lo. Em nome de Jesus. Se você crê, meu querido,
dê glória a Deus e dê aleluia e compartilhe, porque é Deus falando através da palavra, e eu tomei posse dessa palavra e não abro mão, porque aqui está a resposta da minha, da sua, da nossa petição. Amém? Glória a Deus. Eita Deus. Termino aqui dizendo a você, querido, receba aí o abraço do Espírito Santo. Que Ele corra, te alcance, te grude e não te solte até aquele grande dia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Queridos, eu agradeço a Deus, a cada um que tem dado um tempo de ouvir, de compartilhar. Quero dizer a você que eu estou cooperando e ajudando os pastores aqui da Igreja de Deus em Vila Holanda. É um prazer, uma alegria estar junto com o pastor bispo, o bispo Luiz Mendes, é isso que eu queria dizer. Ele é um dos que Deus enviou, abriu o trabalho aqui na cidade de São Paulo, a Igreja de Deus. Daí, muitas já estão formadas, muitas estão espalhadas em São Paulo. Eu estou ali com ele, e ali com ele também, posso dizer assim, companheiro de labuta de muitos anos, pastor Jonas, pastor maravilhoso, é o pastor titular, pastor Josué Mendes, pastor Fernando, pastora Débora, eu, apóstolo Reginaldo, bispa Noemi Simões, a minha esposa, toda a igreja louvando e sendo grato a Deus, aqui em Osasco, na Vila Holanda. Como eu falo, quer conhecer, quer estar conosco, quer que a gente ore por você, você que já aceitou Jesus, quer ir lá dizer, olha, eu aceitei Jesus vendo as lives, pois eu digo a você, se hoje ainda você não teve esse compromisso, põe a mão no seu coração e declare, Jesus, eu escutei esta palavra e te aceito como o único suficiente Salvador da minha alma. Eu quero ir lá para dizer isso e falar que através desta live eu lhe aceitei. Seja bem-vindo, meu querido. Seu nome escrito agora está no livro da vida. Será um prazer te conhecer, orar por você, para que você se mantenha firme, porque está para acontecer algo extraordinário. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Domingo agora, estaremos cultuando a Deus às 18 horas. E às quarta-feira, às 19h30. Amém? Deus te abençoe. Como sempre eu gosto de falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tenha um bom dia, graça e paz. Aleluia.